Fala aí, internauta! Eu sou o Jorge Geek Nerd, também conhecido como Hunter. Você está com o canal Shiben Nerd, onde falamos de filmes, séries, quadrinhos, animes e tudo que envolve a cultura pop para você. Trazendo hoje o vídeo de análise do segundo episódio da série The Last of Us da HBO Max, que vem aí fazendo sucesso entre os críticos e o público, que é o mais importante, dando aula para os outros streamings, né? De como é fácil fazer um material de entretenimento de qualidade desde que você respeite a essência da obra. Roda a vinheta. Diferente do primeiro vídeo, que ele é frenético, é muita ação, correria, é bomba, é tiro, todo mundo querendo salvar sua vida, um para lá, outro para cá. Esse aqui já é diferente, esse aqui já é mais tenso, inclusive volta no passado, lá antes de começar toda a pandemia fúngica, né? Isso aí é lá em Jakarta, na Indonésia, no dia 24 de setembro. Os militares interrompem o almoço de uma micóloga muito conceituada na área, chamada Ibu Ratna, para fazer a análise de uma amostra, né, que eles coletaram de uma vítima também, né, uma das primeiras vítimas. E antes que vocês comecem a rir desse lado, pessoal, não, tá? Micologia não é estudo de micos, não, tá bom? Micologia é um estudo destinado à área dos fungos, entendeu? É isso. Por isso que ela é micóloga, ela é formada em micologia, estuda fungos. Então, ela é levada para estudar uma análise de fungos. Ela descobre que é o fungo Cordyceps, que é o que criou tudo isso aí de início. E sim, na verdade, ele veio da farinha, né? Que é um substrato alimentício, né? Ela até diz assim, olha, um substrato perfeito e tudo. Porque realmente, né? A farinha, na verdade, ela é usada para tudo. Praticamente tudo que você come, que você se alimenta, seja almoço ou jantar, quase tudo você acompanha de farinha, né? Sem falar que a Indonésia, nessa época, ela exportava grãos para praticamente o mundo todo. Então, realmente, é um substrato perfeito. Nisso aí já tinha espalhado já para muitos países, já para o mundo todo. Enfim. E ela é levada para fazer análise numa plaqueta de microscópio. Ela descobre lá o fungo Cordyceps e depois pedem para ela ir analisar. Ela pergunta por que colocaram uma substância lá na plaqueta, assim lá. E o militar responde para ela porque é isso que fazem na plaqueta quando retiram amostras de humanos. E ela até fica assim meio querendo rir, eu imagino assim, né? Ela balança um pouco porque ela diz assim que o Cordyceps não se propaga em humanos. E o militar ele olha de um jeito assim, querendo que fosse verdade, mas não é, infelizmente. Ele tem que levar ela lá e ela vai fazer a amostra, a análise de um cadáver de uma vítima que foi atacada, que foi mordida, já está até com uma bala na cabeça, já está lá em cima da mesa de análise lá do legista. E ela verifica a mordida na perna daquela vítima. Quando ela faz um cortezinho onde foi mordida, ela percebe lá que o fungo praticamente tomou conta de todo o corpo dela. Ele cria como se fosse uma espécie de armadura subcutânea, né? Praticamente faz uma marionete da pessoa, uma marionete viva mesmo, entendeu? Ele não chega realmente a matar a pessoa, ele usa ela para si. E é isso que ele vem fazendo nas vítimas, né? E quando disseram para ela assim, olha, trouxemos você aqui para nos ajudar a conter, para ver se tem uma vacina, se tem uma cura, e ela disse simplesmente, olha, eu estudo isso a vida toda, e a única maneira de conter isso é, ou seja, bombardeando essa cidade todinha com todo mundo que tem aqui dentro dela. E ela até fala assim, olha, me leve para minha família de volta, eu quero ficar, tipo assim, quero ficar esses últimos momentos com ela, né? Com minha família, porque da maneira como ela fala ali, deu a entender que ela já sabe que todo mundo naquela cidade ali já está infectado. Só falta só explodir a onda de violência, né? E claramente isso não foi feito, né? Não foi feito bombardeio na cidade, porque isso aí é dia 24 de setembro. E a gente vê no primeiro episódio que no dia 26 eles estão recebendo notícias lá
da onda de violência na Indonésia. Então, quando é já na noite já do dia 26, os militares começam a chegar, impedir que todo mundo saia de lá. Você percebe que eles não querem que ninguém saia realmente, justamente para conter o surto, né? E ao longo do episódio você percebe que realmente até fizeram isso em alguns lugares, né? Até tentaram bombardear, você vê que tem imensas crateras assim na cidade, né? A cidade toda destruída, os prédios derrubados. Mas a gente vê que não deu certo, né? Porque não tinha mais como conter, já era mundial isso, entendeu? Era global. E não dava mais para conter, mas já era tarde demais. E você já passa de lá, já passa de novo lá para onde terminou o primeiro episódio, onde o Joel, a Tess, pegavam a pequenininha lá, chamada Ellie, e tem que levar ela lá para o consultório dos vagalumes, que fica no oeste. E ela fica toda alegre, ela fica fascinada com mesmo a cidade estando devastada, mas ela fica fascinada com a cidade. E ela nunca tinha saído, né, da zona de quarentena. E ela fica fascinada com tudo aquilo, né? Tipo assim, é uma espécie de liberdade para ela. Mesmo tendo uma cidade daquele jeito, toda devastada, toda destruída. Imagina se ela tivesse visto como era antes, né? E a gente vê, tem muito simbolismo nesse episódio, né? Você percebe que você faz até paralelos dela com a Sarah, quando a Sarah acorda no primeiro episódio com a luz sob a mesma luz do sol em cima dela. A Ellie também acorda com aquele sol em cima dela, aquela luz, né? Meio que tipo simbolizando que a luz é ela, né? Ela é tipo uma espécie de salvação, né? Ou pureza, ou algo parecido assim. É um simbolismo. Tem também aquela cena em que ela parece atravessando aquela tábua de madeira, aquilo lá tudo tem no game também. Inclusive aquela parte também que ela fica lado a lado com o Joel, contemplando a imagem do Capitólio, aquilo também tem no videogame. Acho que ele olha o relógio quebrado que ele ganhou da filha, também tem no videogame. Cara, você percebe que eles têm uma grande preocupação em fazer a obra fiel realmente ao jogo. Isso, cara, por si só já é muito bom. Isso aí é um colírio realmente para o fã, né? E você pode ver que independente das pessoas que jogam o jogo ou não, simplesmente estão assistindo a série ali por puro entretenimento também, porque vê que é bom, uma coisa de qualidade. Eu, por exemplo, sou né? Eu gosto do que é bom e eu sei que a série é sensacional. E o episódio, como eu disse antes, pessoal, é cheio de referência. Quando eles entram no hotel, inclusive, a Ellie vai lá no balcão do sininho lá da recepção, bate lá e pede lá uma quarta, né? Faz as gracinhas dela lá, né? E aquilo lá também tem no videogame. É claro que não agora, né? No segundo episódio, é lá na frente só, no jogo, né? Mas aqui eles decidiram adaptar agora sim já. Então eles sobem 10 andares, né? Para ver como é que está o caminho que eles vão tomar, o caminho mais longo. E eles percebem que o caminho também, infelizmente, está lotado de infectados ali. Estão amontoados um por cima do outro, como se fosse uma verdadeira colmeia, se mexendo, se rolando um por cima do outro lá. E é dito lá que aquela ramificação que você encontra saindo da boca das vítimas, tipo assim, aquilo também percorre quilômetros no subsolo também, né? Sai infectando formas de vida inferiores também no subsolo. E também serve como uma espécie de orientação para eles, ou seja, se você pisar naquela ramificação aqui, 10 km, 5 km depois ali, os infectados que estiverem por perto, eles vão saber que você está ali, como se fosse uma espécie de GPS, uma espécie de localizador, né, fúngico. Então é um negócio que não existe no videogame, mas que adaptaram para a série e ficou bacana, ficou maneiro. Eu não achei exagerado não tirou a imersão não. Ficou legal, não vi ninguém reclamando disso. Disseram até que foi uma tirada bem bacana. E eu achei legal, eu particularmente eu gostei. Então, e ele segue, né, pelo caminho mais curto, que é o que eles não queriam tomar no começo, né? O caminho mais curto muitas vezes é o da morte. Eles vão pelo museu. No começo eles já vão lá e o Joel bate logo no chão lá naquelas raízes lá do fungo lá e vê que está tudo seco, ressecado, né? Dando a entender que o fungo não sobrevive se o hospedeiro estiver morto, porque horas depois ele também vai morrer. Então ele tem que estar em forma de vida.
em hospedeiros para poder sobreviver. Vale lembrar, galera, que todos esses infectados que eles viram lá embaixo, lá na rua, amontoados com uma colmeia, são basicamente corredores e perseguidores, entendeu? Não havia nenhum instalador no meio lá. Isso aí eu vou explicar direitinho os três daqui a pouco. Então, quando os três entram no museu, sempre naquela mesma pegada, né, com cautela e tudo lá, devagarzinho, sem fazer barulho, mas os instaladores estão lá dentro, né? Já estavam, eles vivem lá dentro e eles achavam que não tinha mais, porque como o Joe bateu lá fora, naquela raiz e viu que estava seca, ele achou que não ia ter nenhum lá dentro, mas na verdade eles estavam lá dentro sim. Inclusive eles tinham acabado de atacar um homem que a Ellie encontrou caído lá dentro, ele tinha acabado de ser atacado lá. Então aquilo lá, geralmente, ela até comenta, olha, eu já fui atacada por um infectado, ele não faz comigo, mas aquele cara estava totalmente destroçado. Por quê? Porque não foi um infectado comum, aquele lá foi um instalador. Eles são muito mais ágeis, muito mais fortes, na verdade. Pode até não ser mais ágeis, mas eles são bem mais fortes. Porque como eu falei no começo, lá eles criam uma espécie de armadura, né, no hospedeiro. E fica mais difícil de matar eles, conforme o fungo vai evoluindo. E é dito no início do episódio que o Joe fala, alguns estão aí há um mês, outros já estão infectados há 20 anos. Então, dá a entender que quanto mais tempo o fungo passa no hospedeiro, mais difícil é de se matar. Então aí eles acabam dando de cara com os instaladores. Há um confronto ali, né? Eu achei assim que, como o Joe disse que já tinha matado muitos, né? Não sei se ele tinha matado muitos corredores e perseguidores, mas não parecia que ele tinha matado instaladores, não, porque ele ficou um pouco desesperado ali, então só aquela parte que deixou um pouquinho a desejar, mas mesmo assim não afetou a minha experiência não, né? Eu também teria me borrado de medo se eu tivesse visto daquele também. E eles acabam se dividindo, a Ellie vai para um canto, o Joel vai lutar com um, a Tess vai lutar com o outro, eles ficam divididos, fugindo para um lado e para o outro, e cada um se virando. E dali a gente vê como é difícil de matar os instaladores, né? Basicamente eles se movimentam pela ecolocalização, eles não enxergam, mas eles têm a audição muito apurada, como morcegos, né? Eles se movimentam assim, é assim que eles se deslocam, através do som. E mesmo você atirando, você percebe que teve um deles lá que levou vários tiros na cabeça, no peito, na cabeça, e não morreu, né? A Tess deu até uma machadada num deles lá e teve que depois dar outros tiros na cabeça para ele poder morrer, né? Então, conforme o fungo vai evoluindo no hospedeiro, fica mais difícil de matar. Isso é como já foi dito antes, né? Quanto mais tempo o fungo leva no hospedeiro, mais difícil se torna matar ele, né? E aí eu vou agora dizer para vocês aqui, mostrar para vocês, pessoal, a diferença entre os corredores, os perseguidores e os instaladores. Os corredores basicamente são aqueles seres humanos enlouquecidos que você vê no primeiro episódio. Eles não têm nenhuma mudança física, praticamente eles só enlouquecem mesmo e passam a atacar outros seres humanos através da mordida, entendeu? Só isso. Eles não têm nenhuma mudança. Você olha assim, apenas a loucura mesmo do contágio. Os perseguidores, você já nota uma pequena mudança física neles. Eles já mostram alguns sinais do fungo, como é que se diz, saindo, né, da face, do corpo deles, brotando, né, da pele deles. Eles já têm uma visão assim mais adulterada, digamos assim. Eles não enxergam já muito bem, mas ainda enxergam um pouco. Às vezes enxergam só com o olho, mas ainda enxergam ainda, entendeu? Eles não saem correndo, não são enlouquecidos que nem os corredores, entendeu? Esses são os perseguidores. Já os instaladores não enxergam de nenhum jeito. No entanto, a audição deles é muito apurada. Eles se movimentam justamente assim, por meio do som. Acontece um confronto lá, porque eles acabam topando com eles lá. São apenas dois. Acabam topando com eles e o Joel foge para um lado, a Tess para o outro. Aí ele começa a se esgueirar pelas sombras também lá para fugir, se esconder. E eles são incrivelmente resistentes, apesar deles não enxergarem, mas eles são muito fortes.
os perseguidores por si só já têm uma resistência mais apurada, mas os instaladores eles são mais fortes ainda. Eles têm praticamente uma invulnerabilidade ali, tanto que eles recebem vários tiros ali, até dá uma machadada na cabeça de um lá, recebem 2, 3 tiros na cabeça para poder morrer, então não é fácil. Depois eles conseguem, depois desse confronto, eles vão lá pro terraço para poder atravessar o outro prédio, e tem mais referências ali, no momento em que a Alice atravessa aquela tábua, aquilo lá também tem no videogame, lá aparece também ela atravessando aquela tábua de madeira lá nisso, enquanto o Joe tá lá cuidando lá do tornozelo torcido da Tess, né? No confronto que ela teve, ela torceu o tornozelo dela. E aí ela dá uma dura nele, dizendo lá, você tem que ser mais otimista, não sei o que lá e tal. É mais uma que ela chama a atenção dele, né? Pra ver se ele para de puxar um pouco para trás e tá, beleza. Aí ele vai, fica lado a lado com a menina lá, com a Ellie do outro lado lá. Também aparece no videogame essa cena, quando ele olha no relógio também aparece isso aí. Então é muito bacana saber que a equipe de produção tá preocupada em mostrar alguma coisa realmente com referência, né, de qualidade da obra original. É muito bom isso aí, saber isso aí. Então, daí ele já consegue ir pro Capitólio. Chegando lá, cara, de vez em quando todo mundo tava lá morto lá. Todo mundo já foi atacado, destroçado. Você vê equipamento militar lá que foi abandonado lá, porque justamente não tem mais ninguém ali. Todos foram atacados. E o Joe começa a dizer assim, olha, acabou, vamos embora. E a Tess começa, não, você tem que... Olha, é quando ela mostra para ele que ela foi atacada, que ela foi mordida. Ela mostra uma mordida que ela foi atacada pelo instalador lá no museu. E aí o Joe finalmente se convence de pegar Ellie para fugir com ela dali, né? Porque ele sabe que a Tess já está se tremendo, ela tem pouco tempo mesmo. Não tem mais nada o que fazer por ela, porque ela está infectada, ela está se tremendo, daqui a pouco ela vai também virar um infectado, ela vai virar um corredor também. E ela decide se sacrificar ali, né, para dar tempo para eles fugirem. Enquanto todos os infectados estão indo na direção deles ali do Capitólio, ela decide ficar lá, se sacrificar para que eles possam fugir. E ela fica naquele isqueirinho lá que ele dá uma agonia lá e tudo. Né? Bom, funciona, né? Ficou mais dramático, funcionou, então ficou bacana, né? Mesmo ela podendo, como eu falei antes, né? Podia ter pego aquela granada lá e puxado e pronto, né? Mandava todo mundo pelos ares, né? Tentando aqui. E pessoal, pelo amor de Deus, parem de... Tem gente falando, isso aqui é daquele beijo e tal, o cara, aquele infectado deu aquele beijo nela lá. Mano, aquilo lá não foi um beijo aquilo lá, cara. Pelo amor de Deus, tá? Parem de... Os infectados não têm esse tipo de sentimento, de atitude, aquilo lá não foi beijo coisa nenhuma não, mano. Simplesmente ele chegou nela, virou pra ela e viu que ela... De alguma forma ele sentiu que ela estava infectada e foi infectar mais ainda assim, tipo assim, via oral. E é, digamos, a forma que eu vejo dessa forma, não sei vocês. Quem quer achar que foi lá que quis dar um beijo nela, que pense, né? Você tem o direito de pensar isso. Pra mim, ele simplesmente chegou lá e foi infectar ela via oral, como se faz. Tanto que ele abre a boca, né? E o fungo começa a se mexer, se contorcer da boca dele para dela. Então, tipo assim, ele foi lá, passou mais fungo para ela. Isso que eu vi, né? Dessa forma. Não tem nada de beijo naquilo lá, não. E depois que ela faz assim para mostrar a mordida dela, né? O Joe, ela pede para ela também mostrar o braço dela, que ela também foi mordida também. Só que ela é diferente. Ela vê que realmente parece o ferimento no braço dela tá cicatrizando, né? Tipo assim, que regenerando quase que automaticamente assim. Minutos depois do confronto já tá ali sarando. Então realmente ela mostra, olha, tem realmente alguma coisa diferente nela e eles precisam a qualquer custo levar ela para o destino dela, onde tem esse tal laboratório, para estudar ela, para tentar arranjar uma cura. Ele não quer, isso aqui ele não acredita, aí ela pede para ele por favor. E nisso, um dos infectados que ainda está ali perto, caído ali, acaba levantando e o Joe vai, no momento que o Joe dá um tiro na cabeça dele lá, aquelas ramificações do fungo lá começam a se movimentar no solo e avisam os outros infectados que estão lá fora, aquele monte, como a colmeia que estava lá fora, todos eles são avisados e vêm todos para lá. Todos vão para cima dele na direção do Capitólio e eles ficam naquele dilema. E agora vamos fazer o quê? Olha, e a Tess tem que fazer... A Tess, ela praticamente lá fica implorando lá pro Joel levar a menina lá e ela vai praticamente ele se sacrificar, né? Ela começa a jogar gasolina no chão, você vê que tem até umas granadas ali, né? Que ela pega, ela joga lá.
ela poderia muito bem ter, depois que é invadido o Capitólio, ela poderia ter pego uma granada daquela lá, né? E puxado lá, né? E explodia tudo, né? Mas ela preferiu pegar o isqueiro, né? O isqueiro fica mais emblemático, né? Fica mais dramático, digamos assim, né? Que ela fica lá com o isqueiro tentando, até que ele acende, né? E, pessoal, eu vou falar uma parte aqui sobre essa cena aqui do suposto beijo, né? Lá do perseguidor, porque lá é um perseguidor, né? Não é um corredor, é um perseguidor. Tanto que ele chega lá, ele vira e olha para ela assim, né? Ele tem pouca visão, mas ele ainda enxerga um pouco. Ele olha para ela e ele vai em direção a ela. Então ele ainda enxerga um pouco. E daí, galera, tudo vai pelos ares. Quando finalmente a Tess consegue acender o maldito isqueirozinho lá, tudo vai pelos ares no Capitólio, ele explode todos os infectados que estavam ali dentro. E você percebe no finalzinho lá que ainda não tem ainda aquela relação, aquela relação de proteção ali do Joel com a Ellie ainda não existe, né? Não tem aquele laço ainda. Ele está fazendo aquilo lá porque é digamos assim, é o último pedido da Tess, né? Ele ainda não tem aquele laço assim, tipo assim, de protetor e, digamos assim, o pai e filha, não sei. Eu acho que ele vai ter esse laço, né, de pai e filha com ela, né? Devido a ele ter perdido a filha no passado, 20 anos atrás, eu acho que é bem capaz lá na frente ele criar esse laço, né? Mas agora ainda não tem. Tanto é que depois que explode, ele está segurando a mão dela, o Capitólio explode, né? Vai tudo pelos ares lá. No momento que isso acontece, na mesma hora ele olha para trás e larga a mão da menina, vira de costas e segue em frente. A menina fica lá olhando lá para trás, depois ela vai também no rumo, né? Mas você pode ver que ele meio que ainda está assim, ele tá muito nem aí para ela não, ele só vai fazer porque foi o último pedido da amiga dele, né? Que era a única que ele considerava, em que ele confiava. E o episódio termina assim, galera. Foi bastante tenso, foi um episódio legal. Para mim continua uma série sensacional, cheio de referências, cheio de simbolismo, né? Então, para mim continua sendo uma nota 9, né? 9,5, vou dar 9,5 porque merece, entendeu? Para mim a série está muito boa, continua nessa pegada mesmo de entregar um material consistente mesmo, condizente com a obra original. Então para mim é isso que importa, gente. Comentem o que vocês acham aí, o que vocês acharam da minha análise, o que vocês discordam, o que vocês concordam. Acesse nosso canal, ative o sininho de notificação, faça a sua inscrição, comente, cara. Não custa nada, para você é muito importante, entendeu? Valeu, gente!